eu acredito que o artista, seja ele o artista da palavra, do plástico, da madeira, do pincel, enfim, esse artista ele deve produzir sua obra de arte. Antes de ele passar para o público, ele deve primeiro contemplar sua própria arte, né? Revisitar sua própria arte, revisitar a sua própria criação, para depois passar para o público. Porque o que acontece é que em meio a essa produção, né, artística, essa questão da produção do artista, porque tem que colocar lá no museu, ou na exposição tal, na exposição fulano de tal, ou colocar na internet, ou colocar, enfim, na mídia em si, o artista começa a produzir, né? E isso é muito comum, por exemplo, quando se trata de um romance, por exemplo. O artista, o escritor tem que produzir um romance porque a editora está pedindo, né? No meu caso, porque eu estou começando agora. Estou começando agora com esse que eu não sei se é um romance, não sei se é um ensaio, não sei se é uma novela, eu não sei. Até agora eu não sei. Memórias de uma novela e congêneres, mas é um texto, é um poema, é um romance-poema, é um ensaio-poema, é um poema plástico, é um romance, não sei, mas está aí. Se eu tanto tempo eu exerço a função de professor de literatura, mas eu leio literatura, até então eu tenho lido literatura para dar aula, porque eu tenho que ler porque dizem que é interessante ler, que é importante ler literatura, mas eu não li literatura para mim, né, como ser humano. Pelo menos eu não entendi isso na escola, não entendi isso na universidade. Então eu agora comecei tardiamente a me converter à literatura, digamos assim, e ao mesmo tempo embarcar nisso, né, nessa questão da produção. Só que eu não produzi agora. Eu comecei a escrever com 15 anos, com 20 anos, então eu fui escrevendo em papéis avulsos, né? E eu fui juntando, aí eu juntei, complementei com algumas inquietações atuais e complementei com questões plásticas, né? Na minha visão, as leituras plásticas que eu faço da vida, né? Poetizando a questão da cor, a questão da forma, e aí saiu, né? Saiu esta obra, Memórias de uma Novela e Congêneres. Título esse que também deve ser revisitado, questionado, não sei também. Eu não sei o que virá daqui por diante, mas sei que muitas das questões que me preocupam, que muitas das minhas inquietações estão nesse livro, né? Quando eu falo que existe uma questão plástica desse livro, ele foi tão plástico porque eu produzi mesmo essa questão, essa preocupação mesmo, de tanto que a capa do livro, né, essa colagem que eu fiz, né, essa colagem, a câmera está aqui, né, eu vou mostrar para você primeiro essa colagem, né, vou mostrar agora para a câmera, né, e aí tem um poema, né. A primeira versão era um quadrinho pequeno. Então aí fala: se estou no vácuo, mas tenho esperança, que cor me resta? O vácuo do céu sinaliza a morte, na mistura da esperança. Da mesma maneira que há uma intertextualidade entre cor, né, o significado de certas cores, e também do texto em si, né, a questão semiótica, né, há também essa questão da interdiscursividade com todos os discursos produzidos, né, daí a questão das vozes que perpassam no poema, nos textos em si. O que eu estou dizendo não é nenhuma novidade, Bakhtin já dizia isso, né? Então, estou apenas retomando isso de forma literária, uma proposta de leitura minha.